se eles tinham entendido. E disse: a vocês é dado entender esses mistérios. Mas a esse, porque perguntaram, por que o senhor fala por comparação e não de uma forma direta? Então, eles interrogaram e Jesus respondeu, falou, porque essa geração dura, maligna, como disse, pregou Isaías para eles, vendo, não entende o que vê, ouvindo, não compreende, e não vão se salvar por isto, pela dureza, porque são pessoas maldosas que querem permanecer na maldade. Mas a vós é dado de entender, como diz aqui a parábola, e vocês precisam entender, porque se vocês não entenderem esta parábola, como vocês entenderão todas as outras que virão? O que semeia, disse o Senhor Jesus, semeia a palavra. E o semeador estava ali entre eles. Jesus estava fazendo o papel do semeador. E ele semeava a sua palavra. O que semeia, semeia a palavra. Hoje, nos cultos, e onde ouvimos a palavra, Deus se usa de quem Ele quer para ser o semeador. Mas bem-aventurado aquele que semeia a boa semente, que é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho são aquelas pessoas em quem, de um coração tal, que a palavra que lhe é semeada, eles ouvem, mas não aceitam. E logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações, por ser um coração duro, que não recebeu a palavra, não penetrou, não pôde germinar. E assim como pássaros comem, o inimigo também retira, põe aquilo que é dele e a pessoa fica completamente vazia. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais são aqueles que, ouvindo a palavra, recebem. Puxa, que lindo, que bom, eu vou me batizar, eu também vou ser crente. Mas não tem raiz, não tem firmeza. São temporões, são sazonais. Quando vem a tribulação, mas eu não me batizei para passar prova. Eu quero prosperidade, eu quero saúde, quero bom salário e vida boa, para isso que eu quero ser crente. Então a pessoa não entendeu. É um imediatista, materialista, quer as coisas de facilidade. E existem semeadores de sementes de prosperidade. Pregam bênçãos temporais, terrenas desta vida, para aqueles que buscam exatamente isto. Mas Jesus deixou muito claro, esse não vai adiante. Não é assim. Tribulação virá, perseguição virá, prova vem, enfermidade vem, mas o crente que é firme, ele não se abala por isto, ele permanece porque ele sabe que o conserto maior não é para 60, 70, 80 anos de vida terrena, mas é para a vida eterna no reino da glória de Deus. Então, Jesus explicou exatamente isto. São temporões, são passageiros, porque tudo é com respeito a este tempo da vida terrena. E quando vem a tribulação,
ou a perseguição se escandalizam. Ah, eu me batizei, parece que piorou. Eu não vou mais congregar, não vou mais ser crente. E se escandaliza. Irmãos, que Deus nos guarde. Que se tiver algum terreno duro ou algum terreno que é pedregoso, permita a Deus, irmãos, que poderoso é o Senhor para transformar uma terra ressecada numa terra fértil, algum coração duro num coração aberto para as coisas de Deus. Então, a terceira parte são os outros que recebem a semente. Mas entre espinhos são aqueles que ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, a pessoa está preocupada em progresso material, emprego, saúde. Irmãos, não é que é pecado isto? O ser humano precisa de lutar para ter, enfim, uma vida para ele e para a família que tenha alguma dignidade. Isto é natural e para isto Deus dá para nós as condições do trabalho e de sobreviver, mas que o nosso coração não esteja nisto, porque Jesus explica: aqueles que têm o coração nos cuidados deste mundo, não está preocupado com a vida eterna, está preocupado com o momento, com o presente, com o que é terreno. E os enganos das riquezas. Os irmãos, vejam quanta gente que cai em golpe, porque são gananciosos, procuram, mas tem os enganadores que enganam. Enganos tem de tantos tipos, tanto tipo de golpe, tanto tipo de promessa que não é verdade, tanto falso bilhete premiado e tantas outras coisas. E a pessoa, então, pela ganância e sendo enganado porque quer ficar rico, acaba em nada, até o pouco que tem perde. E as ambições de outras coisas, porque tem quem ambiciona não só as riquezas do mundo, existe ambicioso de todo tipo. Tem alguém, eu vou ser crente, mas eu quero ter cargo, eu quero mandar, eu quero isto e quero aquilo. Irmãos, ao tempo certo de Deus, quem é vaso escolhido por Ele para a sua obra, se cumpre na vida da pessoa. Mas a pessoa que quer, e não é tempo, quer, mas Deus não quer, ele vai sofrer e vai desistir. Nós temos quem estava entre nós, mas queria ser ancião, queria ser um diácono. Esta ambição, como diz aqui a palavra, ambição de outras coisas, entrou na pessoa, se apaixonou. Não aconteceu, a pessoa se revolta, se torna antagônico, torna-se um crítico, sai fora e critica, porque é o terreno cheio de espinho, queria